O Câmara Entrevista de hoje é com o comandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militares, Major Max Menck. Ele vai dar algumas dicas de como prevenir incêndios e também sobre os últimos casos que aconteceram em Bagé. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Major. Então vamos começar falando das situações de incêndio, que aconteceram aqui na cidade nos últimos dias. Um foi na galeria, outro em um apartamento e ainda outro em um sindicato. Do ponto de vista técnico, todos são semelhantes, com a mesma possibilidade de causa ou não? Então, Bruna, os incêndios que ocorreram tanto nesse ano quanto nos anos anteriores, eles estão na média do que a corporação atende aqui no município de Bagé e na região toda. Nós não tivemos nenhum fato assim extraordinário. Essas duas ocorrências, elas tiveram repercussão, essas três ocorrências tiveram repercussão maior, porque foram na área central do município, e envolveu aí interdição, envolveu prédios tipo condomínio, edifícios, e aí impacta no número maior de pessoas. A gente considera pessoas diretamente atingidas qualquer pessoa que more, resida ou trabalhe nesses locais. Se esse local é um coletivo, se esse local é um condomínio, então o maior número de pessoas serão impactadas. Eu acho que foi esse o diferencial. Mas, na verdade, enquanto ocorrência de incêndio, são ocorrências normais para o Corpo de Bombeiros. Tivemos algumas dificuldades pontuais para o atendimento dessas ocorrências, tudo que é incêndio que acontece em edifício, em locais altos, ele implica na necessidade de evacuar as pessoas e complica um pouquinho a própria ação de resgate, de combate a incêndio. Afora isso, foram ocorrências que não tiveram maiores consequências, A primeira pergunta que se faz sempre num sinistro, no sentido de avaliar a sua gravidade, a sua magnitude, é perguntar quantos mortos, quantos feridos, Então, o que nós temos ali não é nenhum nem outro, temos nessas ocorrências pessoas que ficaram com seus bens materiais, vamos dizer assim, danos materiais, enfim, alguns impossibilitados de trabalhar porque foram interditados locais, Enfim, essa é a questão assim que chamou a atenção da comunidade, dos meios de comunicação para essas últimas ocorrências, mas elas vêm dentro de um padrão, inclusive para esse ano, abaixo da média em relação ao ano passado. Nos 3 episódios que nós citamos, todos aconteceram em prédios antigos. Sim. Existe alguma legislação que preveja que a parte elétrica dos prédios antigos deva ser trocada, por exemplo, de tanto em tantos anos, ou ao menos fiscalizada? Quem é que cuida disso e deveria fazer essa fiscalização? Então, a eletricidade é, sem dúvida nenhuma, a principal causa dos incêndios, Então, precisa ter uma atenção especial. Através do plano de prevenção contra incêndio, aplicado para os prédios de empresas, os edifícios residenciais, o Corpo de Bombeiros, conhecido PPCI, o Corpo de Bombeiros, através do PPCI, cobra, ou do responsável técnico do proprietário que se faça o exame da eletricidade e se reduza, essa interpretação num laudo técnico, onde se recolhe a anotação de responsabilidade técnica, do engenheiro que vai emitir esse laudo. Portanto, e a nossa competência vai até aí. A nova legislação de prevenção contra incêndio, ela estabelece um novo paradigma em termos de responsabilidade em relação à segurança. Até então, apenas o Corpo de Bombeiros tutelava a segurança. O Corpo de Bombeiros examinava o PPCI, o aprovava ou não, e depois de aprovado, autorizava então a execução desse PPCI, e depois de executado, o Corpo de Bombeiros ia lá e vistoriava esses sistemas, se estavam funcionando, se estavam adequados. Bom, a nova legislação, a Lei KIS, ela reparte essa responsabilidade entre a corporação, entre o Estado e o cidadão. De forma que a maior parte dos nossos planos de prevenção hoje, eles são declaratórios, onde o responsável técnico ou o proprietário declara que o prédio está adequado, conforme a legislação, e
como é que eu vou dizer, e se responsabiliza por isso. Não foi o caso dos últimos 2 edifícios residenciais, onde os PPCIs tramitam no Corpo de Bombeiros, né, normalmente. Mas, enfim, essa é o novo paradigma que se tem na área de segurança. O cidadão, o responsável técnico, o proprietário, o cidadão em geral, ele é responsável pela segurança contra incêndio junto com a corporação e faz isso através de forma declaratória e através de laudos que são anexados no PPCI. Então, nesses episódios, né, que nós tivemos, as causas aparentam ser por problemas elétricos, não se tem isso de forma pericial concluído ainda, e nós chamamos a atenção da comunidade em geral, né, para o cuidado que se deve ter em relação a equipamentos eletrodomésticos, instalações elétricas em geral, né, porque é por aí que acontecem a maioria dos incêndios. A maior parte dos incêndios são em residências unifamiliares, de uma família só, e aonde o PPCI não é exigido. Então, a responsabilidade nesse espaço, no espaço residencial, onde está a família, onde estão os idosos, onde estão as crianças, enfim, né? Que é um espaço, vamos dizer assim, talvez de maior acolhimento, mas também de menos cobrança em termos de segurança. É nesses locais a maior quantidade de incêndio que nós temos e a maior quantidade de incêndios relacionados com eletricidade. Então é importante que as pessoas cuidem, né, de uma forma geral, as instalações elétricas, com improvisações, redes antigas. Você falou agora há pouco dos prédios antigos, né? Não significa que o prédio antigo necessariamente tenha problema com eletricidade, não se trata disso. A reflexão que o Corpo de Bombeiros faz é dizer para as pessoas que hoje em dia nós temos uma demanda por tomadas, por eletricidade muito maior que tínhamos antigamente, se tratando de prédios antigos. Até a própria capacidade dos aparelhos, né? O ar-condicionado de antigamente exigia menos do que o split de hoje, por exemplo, ou tinha menos quantidades, pelo menos, em casas espalhadas. Um prédio antigo, né? Um prédio, vamos dizer, com mais de 30 anos, ele já precisaria estar sofrendo uma revitalização, uma revisão na sua rede elétrica. É muito comum prédios serem construídos com poucos recursos de tomadas de força para conectar aparelhos simples, aparelhos de cozinhas, né? Então, e a gente sabe hoje que tanto na cozinha, quanto na sala, quanto no quarto, nós demandamos muito mais tomadas, né, desde o aparelho celular, né, o equipamento de internet, televisão, rádio, enfim, tudo que é conectado na luz merece e precisa ter uma conexão segura, né, porque realmente é perigoso, tanto para o choque elétrico quanto para o risco de incêndio. E aí, no todo da sua instalação elétrica, a questão do aterramento, importantíssimo, principalmente em casos de acidente, e a questão da revisão também dos dispositivos automáticos de desligamento, que são os disjuntores, né, que são uma espécie de segurança, né, em caso de qualquer problema, superaquecimento, qualquer curto-circuito, o disjuntor deve desarmar, deve desligar. Então, as pessoas têm que olhar para esses locais, né, olhar para o seu local de trabalho, olhar para o seu local, para a sua residência e fazer esse exercício de tentar perceber os riscos, né? Fazer a percepção de risco é algo importante, porque se a pessoa sequer percebe o risco, ela não vai adotar providência alguma para evitar, para rever aquela situação. E aí, para fechar essa análise sobre o risco elétrico, as improvisações de toda ordem, que às vezes são casuais. Uma situação qualquer, a pessoa monta um equipamento, né, improvisado, e aí os fios ficam, vamos dizer assim, atravessados, né, pela área de circulação, conexões, às vezes,
mal compostas. O próprio costume de usar um T, né? A gente tem muito esse costume, eu tenho uma tomada que eu preciso utilizar várias coisas, eu coloco um T ali e ligo vários aparelhos, né? Como é que as pessoas deveriam proceder, de repente, chamar um eletricista para fazer outros pontos da casa? Essa revisão, essa reforma que nós chamamos a atenção das pessoas. O T, o Benjamin, é um último recurso e quando for, que seja assim momentâneo, que não seja uma solução definitiva para as pessoas, né? Porque realmente é perigoso. E para quem mora em prédio com grande concentração de pessoas, né? Como é que como proceder para saber se os equipamentos de proteção, as mangueiras, os extintores, estão em bom funcionamento, estão dentro da validade? Todo o edifício residencial, todo condomínio, prédio residencial, toda edificação que abriga mais que uma família, ele possui ter um contrato entre as pessoas, né, através do seu condomínio, e os quais se responsabilizam na área comum perante o Corpo de Bombeiros, porque os prédios coletivos eles precisam ter PPCI, né, e a corporação então submete esse processo a tanto a análise do PPCI quanto a eventual vistoria. Só que, como eu disse, cada vez mais a responsabilidade está nas mãos do cidadão, né? De viver nesse ambiente, perceber os problemas desse ambiente e perceber as soluções em caso de emergência. Mangueiras, é recorrente essa questão que você falou, extintores que não funcionam, que estão descarregados, perderam a pressão, mangueiras, sistema hidráulico cuja bomba está desativada, né? Está só ali a caixa de hidrante de decoração. Isso exige, em prédios coletivos, a pessoa que vai investir em algum momento da vida em morar num edifício, ela precisa saber que ela vai se submeter a um padrão de vida na qual a segurança ela é socializada entre todas as pessoas, não só no pagar as taxas de condomínio para prover a revisão desses equipamentos, mas a responsabilidade de cada um em relação a essa estrutura toda. E o que se vê, em boa parte dos casos, né, são condomínios que perderam, né, a importância, né, deixaram de dar a importância que precisavam dar para esses ambientes comuns e para esses sistemas de proteção e sistemas de combate a incêndio que são do conjunto do edifício. E aí nós temos um outro problema. Cada acidente, cada princípio de incêndio, cada incêndio que houver num apartamento é problema de todos que moram no mesmo edifício, claro, né? Pode afetar a todos de uma forma ou outra. E com relação à manutenção da rede elétrica em prédios, né? Já que a gente está falando sobre eles, de quem é a responsabilidade pela eventual troca do material e reparos? O proprietário ou o inquilino, em caso de imóvel alugado? Olha, essa informação eu não tenho ela, né, para te dizer assim de forma objetiva quem se responsabiliza, né? O Corpo de Bombeiros, quando examina um PPCI, ele é apresentado ou pelo responsável técnico ou pelo proprietário, né? Normalmente, em casos de edifícios, o próprio condomínio faz essa gestão. Eu poderia dizer assim, muito tranquilamente, que na área comum, né, o condomínio é responsável. No interior do prédio, no interior do apartamento, vamos dizer assim, cada pessoa é responsável, né? Então a pessoa ela aloca uma unidade unifamiliar dentro do edifício e ela precisa, ela tem que respeitar a instalação que está ali. Se ela tiver uma demanda maior que aquilo, tem que fazer a reforma, tem que ajustar com o condomínio ou com o locador, né? Enfim. O que não pode é as pessoas não terem essa percepção o quanto o cuidado de cada um implica na segurança de todos. Eu lembro quando eu estava na escola, eram feitas palestras, né, de educação e conscientização para evitar acidentes domésticos. Sim. Eu lembro de ter uma parceria entre a CE e o Corpo de Bombeiros, uma época que levava até uma casinha para fazer todo um teatro, assim, né? Ainda é feito esse tipo de trabalho? O senhor pensa que educar as crianças é uma das melhores maneiras, o melhor caminho para reduzir o número de acidentes domésticos?
Sim, a educação ela é importantíssima, né? É o mais importante de tudo, mas também é importante o exercício da fiscalização, né? O Corpo de Bombeiros vem fazendo as duas coisas. Aqui em Bagé, nesse ano de 2017, o Corpo de Bombeiros proferiu palestras para mais de 700 crianças, né? Enfim, na rede escolar, né? A palestra com a criança, ela é uma palestra que ela visa chamar a atenção do jovem, né? Primeiro por um problema que nós temos na corporação, que é o uso irresponsável do telefone de emergência 193. Então a gente conversa isso com a meninada, principalmente os menores, os alunos do 9º ano. Com os alunos maiores, a gente já consegue conversar algo mais relacionados à prevenção de acidente mesmo, né? Bom, essas ações são perenes, são permanentes, né? Nós todos os anos estamos desenvolvendo com a comunidade escolar esse tipo de encontro com os alunos, uma conversa rápida, onde o bombeiro chama atenção para alguns problemas e dá algumas dicas de segurança. Tem aquela coisa da criança que às vezes chega em casa e controla os pais, né? Chega e diz, o bombeiro falou que isso está errado, que isso não pode fazer. E aí, de repente, ajuda naquela convivência familiar para evitar os acidentes domésticos. Não, isso é muito legal, assim, a certeza que investir, né, na prevenção e principalmente no que se refere à educação preventiva é o que melhor produz efeitos, nós temos absoluta convicção nisso. Só que a corporação não tem estrutura para isso. Queríamos nós que isso fosse uma política pública, universal, né? Pelo menos um encontro, 2 vezes durante o período, né, do ensino fundamental, com os alunos, para se poder fazer esse tipo de debate, fazer esse tipo de discussão. Nós hoje não temos condições, né? Mas, enfim, é o que melhor dá resultado, é a educação preventiva. O Corpo de Bombeiros trabalha em educação preventiva em várias frentes. Além dessa, nós temos o Projeto Bombeiro Mirim, que é um laboratório onde trabalhamos com grupos de crianças, né, entre 30 e 50 crianças em cada um dos municípios durante o ano letivo. E esses a gente consegue trabalhar com a meninada numa forma mais didática, né, desenvolvendo melhor os conteúdos e trabalhando inclusive outros conteúdos importantes para a cidadania, principalmente para a cidadania no que se refere à segurança pública em geral. E qual é a importância do disjuntor na segurança da instalação elétrica? O disjuntor é a chave de segurança. O disjuntor ele precisa ser suficiente e dimensionado para a rede, né? Instalado por um técnico, né? Por um eletricista, revisionado, né? De quando em quando pelas próprias pessoas. E quando o disjuntor estiver desarmando, se desligando, seja aquele disjuntor do chuveiro, seja das tomadas, seja da iluminação, que normalmente as residências elas têm, os disjuntores são por compartimentação, né? Ele sinaliza que ali tem um problema, precisa então chamar um eletricista e verificar e procurar identificar onde está esse problema na rede para sanar o problema, então, e não simplesmente, como às vezes as pessoas fazem, trocar o disjuntor por um mais forte, vamos dizer assim, né? Aí nós temos a consumação do incêndio e o disjuntor lá seguindo, né? Alimentando a força. O meu condomínio investiu em equipamentos de PPCI. Eu devo exigir algum tipo de treinamento? O treinamento é obrigatório para o condomínio. Dependendo do tamanho do condomínio, esse condomínio precisará possuir mais ou menos pessoas treinadas, né? O próprio Corpo de Bombeiros fornece esse treinamento e empresas também fornecem, empresas privadas fornecem esse treinamento, que é o TPCI, Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndio. Tem duas modalidades. Uma simples de 5 horas aulas para PPCIs de risco pequeno e médio, prédios, né, de risco pequenos e médios, e para prédios de riscos grandes, aí dobra o número de horas-aulas.
O esquecimento, ele é um fator propagador de incêndios, né? Esquecer o ferro de passar ligado, alguma comida no fogão. Qual é a dica para prevenir esse tipo de ocorrência? Por exemplo, um dos incêndios que teve em Bagé foi um esquecimento, né? De uma torradeira ligada na tomada. Então, nesse caso da torradeira, né? É importante, assim, que as famílias se preocupem com as crianças e com os idosos. Crianças e idosos, principalmente o idoso que já tem alguma dificuldade, né, de movimentação, de locomoção, eles precisam serem acompanhados, enfim, né, por uma questão geral e especialmente por essa questão da segurança contra incêndio. Mas a dica é que as pessoas, quando forem lidar com algum equipamento que gere, ligado à eletricidade, e principalmente se esse equipamento gere calor, tipo ferro elétrico, a pessoa tem que vamos dizer, se organizar no sentido de as outras coisas deixar para depois. Uhum. A pessoa que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo tende a esquecer, né? A panela no fogo, o ferro ligado, enfim, várias situações que podem ocorrer. Por exemplo, atender alguma pessoa, algum vendedor, alguma vizinha que chega ao portão, né, e ficar conversando e lá na cozinha... A panela no fogo. A panela no fogo. Isso é certo que vai dar problema, né? Às vezes o fogo se apaga, porque a panela, vamos dizer assim, derrama, né, né, por fervura o seu conteúdo, vem apagar o fogo e o gás fica vazando. E aí nós temos um problema potencial de explosão. O gás vazado ali, quando encontrar uma fonte de calor, poderá causar uma explosão. É a mãe que ao mesmo tempo cuida das crianças e faz a comida, né? É a pessoa que vai para o banho e esquece alguma coisa. Então, é importante as pessoas revisarem, né? Ficou com dúvida, volta lá, confere, né? Porque é recorrente essa questão dos incêndios acontecerem por esquecimento. Uhum. Uma panela no fogo, a pessoa chega cansada durante a noite em casa, às vezes está fazendo uso de alguma medicação, né? Coloca alguma coisa no fogo e vai para frente, senta no sofá na frente da televisão. Às vezes adormece ali e nós temos então a panela produzindo no primeiro momento muita fumaça, né? Chamando atenção por isso e eventualmente até um incêndio. E os fumantes, eles devem ter cuidado com as sobras do cigarro? Por exemplo, uma bituca ainda acesa em um cinzeiro pode causar um incêndio? Pode causar um incêndio. Existe dúvidas quanto a isso, né? Que o resto do cigarro aceso, jogado no lixo, jogado no campo, na época de verão, né? Se ela pode causar incêndio. Potencialmente pode, eventualmente causa. Então é importante que as pessoas tenham esse cuidado também. Uhum. E se a minha casa não possui o quadro de distribuição, é bom investir nesse material? Não, é obrigado a possuir, né? Então, a pessoa tem que necessariamente investir, compartimentar a sua rede elétrica, né? Por mais simples que seja a residência, é interessante que ela tenha, assim, a sua energia elétrica dimensionada de acordo com a demanda, né? E setorizada, e vamos dizer assim, com os disjuntores devidamente calculados para cada setor deste demanda de força, né? Seja chuveiro, seja tomada, seja iluminação. E sobre a questão do botijão de gás, né, que a gente falava agora de esquecer a boca do fogão ligada e tal. Aquele hábito que as pessoas têm de deitar o botijão quando o gás enfraquece oferece algum tipo de risco? Ele não oferece um risco potencial de algum acidente ali, né? Que pouco adianta. Ele não vai resolver muito, não, né? Porque o que é consumido no fogão é o gás na sua fase de vapor, não na sua fase líquida, né? E quando o botijão está nesse nível, ele tem muito pouco resíduo ali, tem um resíduo de gás que não vai fazer diferença. O bom é que não faça, né? Porque poderá ter algum acidente ali, tensionar mangueira, conexões, né? Estragar uma válvula, enfim. E ainda sobre o botijão, mantê-lo do lado de fora de casa é realmente o mais seguro? Essa é uma exigência ou é uma obrigação? Ou é apenas uma orientação? Não, é uma exigência. O botijão ele precisa estar em local arejado,
né? Então esse local arejado, o melhor é que seja fora, pro lado de fora da cozinha, né? Uma face pelo menos voltada para a rua. Agora a legislação permite em botijões pequenos, esses botijões conhecidos como P13, né? Eles estarem dentro de casa aí, mas mesmo assim a pessoa tem que prover uma espécie de ventilação para que ele não se corra esse risco, né, de se formar, em caso de vazamento, uma massa gasosa ali que possa virar uma explosão, possa ocorrer uma explosão. Então a nossa recomendação é que o botijão esteja no lado de dentro, no lado de fora, sempre local arejado, né? Lembrando que o gás de cozinha, o GLP, ele é mais pesado que o ar. Então quando ele vazar, ele vai se depositar em partes baixas e eventualmente algum ralo, alguma abertura próxima, é por ali que ele vai, vamos dizer assim, vai sair, né? Uhum. E aquela casinha que as pessoas fazem, a casinha do gás, né? Que sim, a gente chama para deixar ela para lá de fora arejado. Aquilo é o ideal, né? Esse é o ideal, as pessoas trazem o botijão para dentro de casa, muito por medo de furto, né? E ocorre mesmo. E nas questões dos edifícios onde não há central de gás, né? Os condomínios, o melhor é a central de gás, né, para que as pessoas não reúnam tanto armazenamento e tanto gás, né, dentro das unidades familiares. Uhum. E como saber o extintor apropriado para possuir em casa, no carro, no trabalho? Olha, o extintor apropriado, os extintores de incêndio, eles são previstos no trabalho e nos prédios multifamiliares, nos edifícios, por um responsável técnico, né? Então ele que vai dizer o tipo de extintor e a quantidade de extintor e o tamanho dessa unidade, desse aparelho, vamos dizer assim, né? Na residência, a legislação ela não exige extintor, né, para uma casa, né? Para um apartamento, não para dentro do apartamento, para a área comum, mas para a residência unifamiliar não. Então, muitas pessoas perguntam isso. O mais importante, no caso do extintor, no caso da prevenção de incêndio, são os cuidados que a gente já falou, não a existência do extintor ali, né? Enfim, o fato é que os incêndios eles se repartem em classes, né? Classe A, B, C e D, as principais classes, que classe A são materiais tipo madeira, né? Classe B são líquidos inflamáveis, classe C material elétrico energizado, né? Equipamento energizado, e classe D metais pirofóricos. Então nós normalmente trabalhamos com extintor classe A, B e C, na grande maioria dos casos, 90% das situações. E aí tem que ver que tipo de risco tem, que a pessoa convive ali, fazer uma leitura, uma avaliação de risco daquele ambiente, para se calcular qual é os extintores que vão ser precisados. Isso deve ser acompanhado pelo responsável técnico. Uhum. E a questão, um fato que marcou muito, né, a história, tanto do Estado quanto do país, foi o incêndio na Boate Kiss, né? Depois disso, muita coisa mudou. Surgiu a Lei Kiss e algumas exigências para as casas noturnas e lugares com muita aglomeração de pessoas. Como é que está essa questão da Lei Kiss? As exigências estão sendo cumpridas, as pessoas estão cumprindo, estão seguindo a orientação? Acontece de alguns lugares clandestinos? Como é que está essa questão? Nós temos a interpretação que melhorou muito a segurança contra incêndio a partir da Lei Kiss, né? E alguns aspectos assim da lei. Ela passa a empoderar o Corpo de Bombeiros enquanto polícia administrativa na área de prevenção de incêndio e instrumenta a corporação para fazer exigências que na época da Kiss a corporação não tinha. Por exemplo, os revestimentos que lá deram causa à intoxicação das pessoas, né? Que era aquele revestimento acústico, uma esponja, né? Que produzia ali, quando em combustão, um gás tóxico. Hoje a corporação cuida disso no analisar o plano de prevenção de incêndio. Antes não cuidava. Por que não cuidava? Porque no exercício de polícia administrativa se fiscaliza aquilo que a lei estabelece. E a lei antes não fazia esse tipo de exigência.
aquele local lá, Boate Kiss, ela foi envelopada revestida, vamos dizer assim, com esse material para evitar o problema acústico, né? Porque o som incomodasse a vizinhança. Mas é um material que não houve o cuidado, né? Quando se adquiriu, se instalou, de se escolher um material que não, primeiro que não propagasse a chama, e segundo, uma vez queimando, que não liberasse gases tóxicos, né? Esse, vamos dizer assim, é um dos elementos fundamentais, junto com a superlotação e junto com a imprudência do uso daquele material de pirofórico, né, em ambiente fechado, que compõe os elementos que se combinaram e produziram a tragédia no tamanho assim, enorme, né, de mais de 200 mortes. Enfim, o Corpo de Bombeiros, então, recebeu o maior poder de fiscalização a partir daquela tragédia. O que melhorou para o cidadão? Né? Do ponto de vista, a gente julga que esse maior poder de fiscalização presta uma melhoria para a sociedade como um todo, mas para o cidadão, objetivamente, que vai tramitar, depende de um PPCI do Corpo de Bombeiros. Nós tínhamos uma reclamação muito grande, inclusive depois da Lei Kiss, de demora no atendimento do Corpo de Bombeiros, fazer as vistorias e liberar o alvará. Como é que se resolveu isso? Foi criado, numa emenda à Lei Kiss, um segmento de planos de prevenção, chamados CLCB, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, destinado a todos os prédios pequenos e médios, até 200 metros quadrados e até 2 pavimentos. Esse certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, o empreendedor, o lojista, o empresário, o cidadão, né, num pequeno mercado de bairro, numa loja na cidade até 200 metros quadrados, até 2 pavimentos, sendo o risco pequeno e médio, eles fazem todo o processo pela internet. Pela internet o Corpo de Bombeiros libera, não existe vistoria, não existe exame de documentação e não existe renovação. Se aquele local não sofrer nenhuma mudança, aquele certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros vai valer enquanto o local existir. Então isso resolveu praticamente 80% dos problemas que o Corpo de Bombeiros tinha enquanto prazo, né, enquanto atendimento das pessoas, seja no balcão, seja em vistorias. Depois disso, tanto os PPCIs simplificados, os PPCIs simplificados de risco pequeno e médio, eles passaram a ser todos pela internet também e não tem mais vistoria. Então, o que sobrou para o Corpo de Bombeiros vistoriar? Os riscos grandes e os riscos especiais, como boates, né, locais que depositam inflamáveis. E aí os prazos da nova lei passaram a ser a renovação de alvará a cada 5 anos. Sendo que o CLCB nem prazo tem. Isso significa aproximadamente 80% da nossa demanda. Mas os demais prazos, em regra, 5 anos. E com exceção a alguns riscos, como boates por exemplo, né, como boates e depósitos de combustíveis, postos de combustíveis, que são de 2 em 2 anos. Então isso fez com que a corporação tivesse maior presteza para atender a comunidade, né, alcançando a documentação, licenciamento, alvarás, de forma mais rápida. Só que resta disso, e eu chamo a atenção, a questão da responsabilidade que sai da mão do Estado, a tutela da segurança contra incêndio que sai da mão do Estado e vai para a mão do cidadão. No CLCB, por exemplo, a tutela da segurança contra incêndio é toda do cidadão. Ele declara o risco, ele declara a área, ele declara que instalou os equipamentos e se responsabiliza por esse prédio, né, para essa edificação até 200 metros quadrados, até 2 pavimentos, desde que seja risco pequeno e médio. Então isso é uma mudança importante, né? Ao mesmo tempo que a Lei Kiss, a Lei de Prevenção contra Incêndios do Estado do Rio Grande do Sul,
ela instrumentou o Corpo de Bombeiros para fazer outras exigências, como exemplo essa que nós falamos há pouco, a forração, né, dos ambientes, ela também flexibilizou muito aqueles PPCI mais simples, dando conta para o próprio cidadão resolver. Sobre os incêndios em campos, a gente sabe que é crime ambiental, né? Mas as pessoas praticam muito e eles causam grandes estragos. Na sua opinião, por que eles são tão recorrentes e que tipo de trabalho pode ser feito para conscientizar as pessoas de não colocarem fogo num campo, né, por exemplo? Nós temos duas questões que se combinam para transformar o incêndio em campo num grande problema para a sociedade, um problema maior ainda para o próprio Corpo de Bombeiros. O primeiro é a questão da nossa perfil, né, climatológico da região, onde nós temos longos períodos de estiagem e que então propicia, né, que o fogo se propague com maior facilidade e maior intensidade. Então, essa é uma questão que nós teremos nos anos mais úmidos ou menos secos, uma quantidade menor de incêndio em campo, relativamente controlada, e em anos de estiagem, quando se perde o controle, se torna um grande problema para a corporação. O segundo elemento é o uso, o manejo, né, ilegal, criminoso, irresponsável do campo, no sentido de fazer o uso do fogo de forma indiscriminada. Então, isso realmente é um problema para a corporação, né? Muitas pessoas ainda usam fogo como limpeza de campo, né? Enquanto método ele é ecologicamente agressivo e facilmente, vamos dizer assim, de difícil controle. Facilmente, com muita facilidade, ele sai do controle e se propaga para propriedades vizinhas, para áreas comuns, né, faixas de domínio, causando grande problema para o Corpo de Bombeiros, um problema ambiental principalmente, né, a questão da lei também, que se constitui em crime, mas para o Corpo de Bombeiros por quê? A nossa vocação das nossas guarnições na região são bombeiros urbanos, né? Nossos veículos não são veículos fora da estrada, não são veículos apropriados para áreas vicinais e sempre que a gente se afasta, sempre que a corporação se afasta, a guarnição de serviço se afasta da área urbana, ela aumenta o tempo-resposta em caso de incêndio na cidade, né? Então isso se torna uma grande preocupação e neste momento, absolutamente, nós não temos condições de prover 2 guarnições, né, para ter uma reserva na cidade em caso de incêndio. O incêndio em campo, ele é de difícil combate, ele exige muitas horas de empenho das guarnições, né, e às vezes sequer é combatido, ele se faz o controle dele, né, por quanto que são grandes extensões, são áreas de difícil acesso, enfim, né, tudo que se relaciona ao incêndio em campo. A gente faz um apelo para as pessoas, né, no sentido de evitarem o fogo como manejo, né, se o fazerem mediante autorização do IBAMA, né, e dentro das técnicas previstas na legislação, e muito cuidado naquelas situações assim pontuais, tipo pescaria. Pescaria é um momento assim propício a desencadear um incêndio em campo. Então, a pessoa faz o fogo ali para... pescadores de fim de semana a gente pede para que tomem o máximo cuidado no sentido de não provocar um incêndio. E como é que está o efetivo em Bagé hoje do Corpo de Bombeiros? Há condições de atender toda a região, que compreende a Ceguá e Ilha Negra também? Nós temos um mínimo hoje empregado em Bagé, em toda a região e diria em todo o estado. A corporação sofre com uma grande incidência de aposentadorias que houve nos últimos anos. Só agora começa a minimizar pela recente vinda de servidores, né, se formaram no meio do ano, uma turma, e vieram alguns para a nossa região e minimizou a situação em relação a efetivo. O
O efetivo que a gente possui hoje, ele é possível tão somente compor uma guarnição mínima de 3 bombeiros embarcados numa viatura. Aqui em Bagé, em toda a região e quase que no estado todo. Esses 3 bombeiros, sendo que um é o motorista do caminhão, né? Ou seja, 2 bombeiros vão fazer pelo menos o combate inicial, será sempre com 2 bombeiros. Esta é uma condição muito longe do ideal, né? Mas enfim, é uma condição que ela já é melhor que foi alguns meses atrás, porque alguns meses atrás nós estávamos até fechando para algumas horas, alguns dias, alguns quartéis. Essa situação foi superada e estamos agora fazendo uma gestão, novamente uma gestão de contingência, uma gestão de crise, porque entramos no período de Operação Golfinho, onde muitos bombeiros e policiais militares são transferidos para áreas de balneário para fazer a proteção de banhistas e diminuir ainda mais as nossas guarnições. Então nós temos uma situação assim preocupante em termos de efetivo, porque não temos como dar conta mesmo. A possibilidade de atender uma ocorrência a Aceguá, Candiota ou Ulha Negra, só se for uma ocorrência realmente grave, né, e que justifique a saída da guarnição do posto onde se encontra, né. E a estrutura existente no Corpo de Bombeiros hoje é a suficiente para atender a demanda? Nós julgamos que sim. Nós temos um bombeiro pobre, nós não temos um bombeiro incrementado, né? Mas nós conseguimos prover... Dá conta das demandas. Nós conseguimos prover, por exemplo, a proteção individual dos servidores, né? Estamos adquirindo equipamentos de forma recorrente. Tivemos uma renovação da nossa frota de veículos nos últimos anos importante, né? O quadro hoje do Corpo de Bombeiros é muito melhor do que alguns anos atrás, a não ser nessa questão do efetivo, né? Pessoal, realmente, nós somos muito poucos, estão todos os bombeiros trabalhando por 2, cada um trabalhando por 2, né? São guarnições que no incêndio em campo, no incêndio num prédio, o exaurimento ele é muito imediato, porque ele precisa ali se desdobrar em 2, 3 para dar conta de manter o mesmo serviço que se fazia alguns anos atrás. Não vou dizer com o dobro do efetivo, mas quase o dobro. E esse ano marcou os 20 anos do incêndio do edifício Avenida, né? Sim. Aqui na quadra da Câmara de Vereadores. O senhor acredita que se acontecesse algo semelhante, hoje teria como combater, como foi lá em 1997? Naquele incêndio houve muita dificuldade para o combate a incêndio. Nós temos uma realidade diferente hoje, né? Os equipamentos melhoraram muito. Muito provavelmente aquele prédio em 97 não devia possuir plano de prevenção contra incêndio, né? Até porque a primeira lei, vamos dizer assim, da modernidade estadual contra incêndio já é de 1997. Então, ali tinha essa questão, não existia legislação que obrigasse o proprietário e o Corpo de Bombeiros a fiscalizar o prédio. Então, todos os prédios em relação àquele período estão mais seguros hoje, né, de uma forma geral. O que os prédios têm hoje? Dificuldade de propagação do incêndio. O incêndio, 30 anos atrás, se propagava mais rapidamente de uma parte para outra do prédio, porque não havia isolamentos, né? Então hoje esses isolamentos existem, seja com portas corta-fogo, portas resistentes ao fogo, enfim, né? Esse tipo de proteção. Então eu acho que e tudo melhorou do ponto de vista dos equipamentos elétricos, por exemplo, né? Houve avanços em termos de dispositivos de segurança. Hoje, por exemplo, uma estufa elétrica, quando ela virar ou cair, ela vai se desligar automaticamente. Antigamente, as estufinhas não permaneciam ligadas, né? Então, os disjuntores melhoraram, a tecnologia ela avançou também nessa área de segurança, na área de eletricidade, e eu diria que é mais difícil que ocorra. Em ocorrendo, bom, aí a gente tem uma situação absolutamente imprevisível, né? De saber as consequências, né, a magnitude do incêndio. Um incêndio grande
tanto aqui em Bagé, quanto qualquer cidade da região, quanto qualquer cidade do estado, ela vai apresentar complicadores para fazer o combate, sim, né? Não tem nenhum bombeiro que está, assim, preparado para toda e qualquer situação que se apresentar. Alguma surpresa sempre vai ter. Que dicas e cuidados o senhor deixa para os nossos telespectadores, para encerrar a nossa entrevista? Nós falamos bastante sobre incêndio. Eu gostaria de falar, para encerrar, um outro assunto. Nós estamos entrando na época de verão, época de praia, encerramento das aulas, e nós temos nessa época do ano uma grande incidência de mortes por afogamento. Então eu gostaria de fazer um apelo para as pessoas, principalmente para os jovens, meninos, né? Para os pais irresponsáveis. A meninada está encerrando o ano letivo, a temperatura está aquecendo, alguns momentos as aulas vão até um determinado horário, outros não têm, e eles continuam então a atividade, né, a brincadeira, procurando esses locais, né, com água, seja riachos, barragem, açudes, né? Por mais bucólica que seja a água, são locais perigosos. Então, um apelo para as pessoas em geral, né, e que cuidem dos menores, que são as maiores vítimas, né, mas que os adultos também deem um exemplo e tenham todo o cuidado em relação a quando entrar na água, né? Os afogamentos são bastante números nessa época. Para o Corpo de Bombeiros é um grande problema, que nós nos envolvemos muitas horas com esse tipo de ocorrência. Para as pessoas é motivo de muito sofrimento, é um sofrimento que além da perda tem aquela angústia, né, da busca do corpo, que às vezes leva alguns dias, né? Isso tudo é muito de um sofrimento assim indescritível para todo mundo. Então, máximo cuidado. O que não fazer? Não entrar na água depois de refeições, né? Não entrar em águas desconhecidas, não entrar em água se não está adaptado ao meio líquido, se não sabe nadar. Em caso de alguém estar se afogando, se a pessoa não sabe nadar e não conhece técnicas de salvamento, não tenta fazer o resgate, joga uma corda, joga um galho, né, para tentar resgatar essa pessoa, mas não tenta ir lá buscar, que vai acabar morrendo junto. Então essas são as dicas, assim, nós deveremos ter agora notícias de mortes por afogamento, é recorrente, vão acontecer, que cada um que se cuide, né, e cuide os seus, no sentido de evitarmos essa estatística assim, sempre muito ruim para todo mundo, para a sociedade. Até aquela questão de, às vezes, se jogar, né? Tipo, uma ponte onde tem um rio embaixo, se jogar sem saber qual é a profundidade que tem, sem conhecer o local, né? Isso, às vezes, além da morte, também pode gerar uma questão de uma lesão para sempre, né? Os nossos rios, né, na região, Rio Santa Maria, outros rios, Rio Camaquã, e os arroios, né, riachos, arroios, córregos, eles mudam muito conforme o dia, conforme a época do ano, se choveu, se não choveu, se ele está cheio, se ele está vazio. Então o fato de a pessoa já ter entrado dentro da água num dia, no outro dia a configuração já mudou. Já mudou, né? O fundo já mudou, a profundidade, a força da correnteza da água já mudaram. Então isso é uma questão que surpreende muito as pessoas e que acabam morrendo por afogamento, por serem surpreendidas, né, pela situação assim, do local que num dia estava bucólico e no outro dia extremamente perigoso. Então lhe agradeço, Major Max, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Ficamos à disposição, né? O Corpo de Bombeiros agradece o espaço. Eu acho importante, assim, quanto mais a gente pudesse comunicar com as pessoas, com a comunidade, para fazer algumas reflexões, fazer alguns apelos. E nesse sentido, a gente encerra dizendo que o incêndio acontece onde a prevenção falha. Tá bem. Muito obrigada. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação na página da TV Câmara no Facebook.